2 secretários municipais de São Bernardo do Campo, que fica na região metropolitana de São Paulo, foram presos pela Polícia Federal. Eles fazem parte de um grupo suspeito de desviar dinheiro da construção do Museu do Trabalhador. O grupo, que é formado por políticos, empresários e agentes públicos, teria desviado quase 8 milhões de reais de dinheiro público. Vou conversar então com a repórter Rosana Cerqueira. Ela está na sede da Polícia Federal em São Paulo. Rosana, boa tarde para você. O que os investigadores disseram sobre isso, Rosana? Eles confirmaram principalmente este número que você deu, Cris. Exatamente o desvio chega, segundo os cálculos dos policiais federais e do Ministério Público Federal, 7 milhões e 900 mil reais que teriam sido desviados. Essas prisões que foram efetuadas hoje, são 8 prisões, eles relataram essas prisões, como elas foram feitas, e eles deram detalhes. Segundo eles, este fato ocorreu com relação à construção deste museu em São Bernardo do Campo. O que ocorreu ali? Ocorreram, segundo eles, vários problemas, vários desvios de recursos municipais e federais. Eles acusam os envolvidos nesse processo de superfaturamento, contratações sem licitação, fraudes na captação de recursos e uso de empresas de fachada para desviar recursos. 8 prisões temporárias foram executadas. Essas prisões temporárias por 5 dias, eles estão presos aqui na carceragem da Polícia Federal, são ouvidos também. 8 prisões também, 8 na verdade, conduções coercitivas de funcionários, empresários. Entre as prisões também existem empresários aqui da região da Grande São Paulo. Essas pessoas, algumas inclusive, ainda estão sendo ouvidas aqui na sede da Polícia Federal. Eles deram todo esse detalhamento, como tudo aconteceu, e disseram também que o início das investigações ocorreram lá atrás, em 2010, e que já começou toda a obra, toda a concepção da obra, segundo os promotores, aí já apontava irregularidades. A repórter Isabela Leite acompanhou aqui na Polícia Federal todo esse trabalho no período da manhã. Vamos ver o trabalho, a reportagem de Isabela Leite. 60 policiais federais e 10 servidores da Controladoria Geral da União saíram às ruas ainda de madrugada para cumprir 32 mandados judiciais nas cidades de São Paulo, Santos, São Vicente, São Bernardo do Campo, Barueri, Santana de Parnaíba, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Pela manhã, o movimento de viaturas e agentes foi intenso na Superintendência da Polícia Federal, núcleo da Operação E-Festa, aqui na capital paulista. As equipes cumpriram 16 ordens judiciais de busca e apreensão, 8 de condução coercitiva e 8 de prisão temporária. Entre os detidos estão o secretário de Obras de São Bernardo do Campo, Alfredo Luiz Buzo, o subsecretário de Obras, Sérgio Buster, e o secretário de Cultura, Oswaldo de Oliveira Neto. Eles são citados numa investigação sobre fraudes na licitação e construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O museu começou a ser construído em 2012. A obra deveria ter durado 9 meses, mas até agora não acabou. Depois de mais de 4 anos, o museu planejado para contar a história do trabalho dos trabalhadores e das greves que tornaram a região do ABC conhecida em todo o Brasil deveria estar funcionando, mas ainda está longe de ser entregue. A previsão inicial, divulgada na internet, era gastar 18 milhões de reais. Hoje, uma nova placa informa que a previsão de custos é de mais de 21 milhões de reais. 2 frentes de investigações apuram fraudes e desvio de dinheiro por agentes públicos e privados na licitação. Uma delas foi aberta pelo Ministério Público Federal de São Bernardo do Campo em 2013 e a outra pela Polícia Federal há 2 anos. Os processos indicam que uma organização criminosa se instalou em São Bernardo do Campo e cometeu fraudes na execução das obras do museu, além de crimes de peculato e falsidade ideológica. Segundo os procuradores, os desvios podem chegar a 11 milhões de reais. Durante a operação de hoje, a Polícia Federal também apreendeu cerca de 300 mil reais em dinheiro e carros de luxo.
Esse número que a Isabela Leite divulgou nessa matéria, que foi gravada no período da manhã, foi corrigido agora à tarde pela a procuradora Fabiana Souza Bortes. E ela informou na coletiva à tarde que o cálculo aí era outro, que o cálculo correto seria, portanto, um desvio aí orçado, segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, de 7 milhões e 900 mil reais. 7 milhões e 900 mil reais, portanto, o cálculo que agora foi divulgado nessa coletiva, atualizado nessa coletiva do desvio que teria ocorrido aí na cidade de São Bernardo do Campo. Desvios municipais, dinheiro, recursos municipais e federais também, segundo a opinião divulgada e a investigação feita pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Nós conversamos com os procuradores, com os policiais e vamos ouvir um trecho da doutora Fabiana Souza Bortes, procuradora federal. Resta a nós agora no momento apurar se eles agiram com dolo, se os atos praticados estavam já pré-determinados a proporcionar o desvio. E com relação ao prefeito, vou repetir o que eu já disse antes, por hora, o que nós temos de prova não indicam a participação dele. Os documentos que nós reunimos, a prova por hora é extremamente documental, praticamente 100% documental. Agora, com os depoimentos das pessoas que trabalham no município, nós vamos tentar descobrir se há alguém dirigindo isso ou se as pessoas que nós já identificamos e que assinam os documentos são as únicas responsáveis. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo diz que está à disposição das autoridades para fornecer as informações necessárias à investigação e afirmou que nenhum desvio institucional foi cometido nessa obra. Os 2 secretários e o subsecretário de São Bernardo do Campo, que estão entre os acusados na Operação Efasta, não se manifestaram até o momento.